Bom dia a todos os nossos associados, todos os nossos ouvintes, né, e telespectadores, que nós estamos aqui ao vivo na BMS TV. É uma grande honra receber na nossa casa a professora Marília Morosini, mais uma vez a professora Cláudia, e tratar de um tema tão importante que está aí, né, emergindo, sobre a questão da internacionalização, e podermos tirar nossas dúvidas, entender como está sendo visto esse processo pelo INEP, nas questões do formulário do instrumento de avaliação, que se colocou agora recentemente. E acredito que todos nós temos dúvidas a colocar, né? Então, vamos buscar esclarecimentos agora com quem estuda, né, professora Marília, e agradecer também aqui o professor Celso, que vai fazer a mediação aqui do nosso trabalho. Um bom trabalho para todos nós. Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do professor Gabriel para fazer a mediação desse importante debate. Agradecer a professora Carmen, nossa vice-presidente, a professora Cláudia, a professora Marília, por terem aceito o convite. O mediador media, então eu não vou falar muito, vou começar convidando logo a professora Cláudia para fazer sua apresentação. Lembrando a todos que as perguntas vamos recebê-las por escrito, para que a gente possa, ao final, realizar um debate que eu acho que vai ser, talvez, a parte mais importante. Ok, então, professora Cláudia, com a palavra. Cumprimentar a presidência da BMS, professora Carmen, professor Celso, mais uma vez parabenizando pela iniciativa de discutir um tema tão importante, tão caro para nós nesse momento, que é o tema da internacionalização. Também cumprimentar a professora Marília Morosini, que tem trabalhado junto conosco no INEP intensamente na discussão desses conceitos. Recentemente trabalhou em uma consultoria discutindo a questão da internacionalização, com o propósito de subsidiar também as instituições de ensino superior sobre o que é esse processo de internacionalização, a importância da inserção desse tema nos projetos pedagógicos, né, e do relacionamento que a instituição tem que ter também no mundo global. Hoje eu falo aqui nessa apresentação sobre o instrumento de avaliação, né, o que nós hoje estamos considerando para avaliar os processos de internacionalização, mas também é um momento de muita aprendizagem junto às instituições de ensino superior que estão realmente fazendo essas propostas, construindo esse legado sobre internacionalização, porque é um processo novo. Então, acredito que nós estamos todos aprendendo sobre como vamos construir esse relacionamento, esses processos, e que venham a subsidiar, em especial, a melhoria da formação dos nossos estudantes, porque é esse o nosso grande objetivo, que todo o nosso desenvolvimento, em termos dos projetos pedagógicos, possam garantir uma melhor formação e também um perfil de egresso que dê sustentação a um processo de inserção depois no mercado profissional. Nesse sentido, a internacionalização é vista também sob a ótica da avaliação, e sempre, como em todas as mudanças que o INEP propõe nos instrumentos de avaliação, a intenção é induzir a qualidade. Então, nesse sentido, ele é um indicador que não é obrigatório, mas que quem o desenvolve deverá desenvolver com qualidade. Então, a gente analisa a partir do que a instituição propõe e com a qualidade que ela desenvolve essa proposta. Então, a primeira questão que nos mobilizou para inserir no processo de avaliação e internacionalização é a pergunta que todos devemos fazer, que é: por que promover a internacionalização? Inicialmente, conhecer as ações em desenvolvimento da educação superior. Eu diria que o próprio Estado, o INEP, não conhece ainda o que as instituições estão desenvolvendo em termos de internacionalização. Esse conhecimento vai nos dar informações de como também propor mudanças e disseminar esse trabalho junto a todas as instituições de ensino superior do nosso país, 2.416, que são as atuais que existem no sistema. Promover experiências acadêmicas e profissionais. Então, com certeza, discutir o tema internacionalização possibilita promover essas experiências acadêmicas, garantir relacionamentos profissionais que venham contribuir com o egresso dos nossos cursos. Ampliar os cenários de formação.
também, com certeza, é um dos objetivos de promover a internacionalização. Hoje, a mobilidade acadêmica, discente, docente, os inúmeros programas que existem em termos de pesquisa, ensino e extensão, precisam ser de conhecimento de todas as instituições e contribuir na formação dos profissionais. Desenvolver competências globais. Nós vivemos hoje em um mundo competitivo, a gente forma os estudantes para novas oportunidades profissionais e a gente precisa ter estudantes que tenham essas competências para atuar nesse mercado de trabalho. Desenvolver competências linguísticas e interculturais, né? Não é uma experiência isolada na instituição, de uma disciplina em oferta em língua estrangeira, mas tudo o que envolve o desenvolvimento do projeto pedagógico que pode traduzir em competências para esses estudantes. Melhorar a qualidade da formação a partir da avaliação das políticas de internacionalização promovida pelas instituições. Então, o objetivo é sempre promover a qualidade. E esse é um processo resultante do amadurecimento da instituição. Por isso, ele não é obrigatório. A instituição precisa amadurecer essa temática, precisa discutir com a comunidade acadêmica qual é a sua missão, qual é a sua identidade e como que ela vai se inserir nesse cenário mundial. Por isso, eu reafirmo o processo de aprendizagem que nós estamos construindo nesse momento. O instrumento de avaliação, a partir dessa concepção inovadora, ele promove, então, propõe uma permanente atualização do PDI. Então, um dos temas, além dos temas sobre egressos, inovação tecnológica, inclusão e inovação social, desenvolvimento regional, lato sensu, que foram inseridos na última mudança do instrumento, o tema internacionalização também entra nesse conjunto de novos indicadores indutores de qualidade. Então, promove essa permanente atualização do PDI. E, quando insere o relato institucional, ele pretende que esse compromisso que a instituição assume seja traduzido nessas ações que desenvolve de planejamento, execução das ações que estão propostas no PDI. Além, nessa inovação, os processos de autoavaliação como subsídio para tomar decisão. Então, nesse conjunto de novos indicadores no instrumento de avaliação, a internacionalização ela está, mas ela não pode deixar de ser vista nesse conjunto de mudanças, que é a instituição se autoavaliar também sobre essas competências da internacionalização. O instrumento, então, ele foi publicado em janeiro de 2014, e de lá para cá o INEP tem feito muitas ações para que ele seja implementado, né? Ou seja, a capacitação dos avaliadores, onde é uma competência que temos que desenvolver com os avaliadores também de reconhecer as ações de internacionalização. E mais adiante eu vou mostrar algumas análises dessas avaliações que já foram realizadas e que demonstram, muitas vezes, um desconhecimento por parte da instituição do que seja um processo de internacionalização. Às vezes, a instituição faz ações de internacionalização e ela coloca no seu formulário eletrônico, não se aplica o indicador. E o avaliador, em loco, ele observa e diz, não, realmente, essas ações que estão aqui no PDI promovem a internacionalização. Então, ainda é fato que há um desconhecimento sobre esse processo e os avaliadores, então, foram capacitados para identificar e, numa atitude, inclusive, formativa, né, indicar quando ocorre no PDI, mas, muitas vezes, até a instituição não percebe que ela já promove por meio de ações que foram internacionalizadas no seu PDI, no seu PPC, no PPC dos cursos. Nesse período, nós realizamos, até julho de 2015, 232 avaliações institucionais. E que, já com o novo instrumento, havia possibilidade de utilizar essa avaliação sobre internacionalização. Então, algumas análises foram feitas justamente nessas 232 avaliações. E os resultados dos estudos que o INEP promove têm mostrado a importância de discussões em seminários como esse que nós estamos fazendo aqui, de uma compreensão maior sobre o que é o processo de internacionalização. O instrumento de avaliação institucional, então, nos seus eixos, ele traz no eixo 2, que é o desenvolvimento institucional, a proposta de discutir as políticas de internacionalização. Na contextualização da IES, nós já ali colocamos 3 novos elementos a serem inseridas informações, que é a política de atendimento para alunos estrangeiros, porque internacionalização não é só
enviar alunos. Ela é de duas vias, então é também receber alunos estrangeiros, promover esse intercâmbio interiormente à instituição. A quantidade de alunos e professores estrangeiros na instituição, disciplinas ofertadas em língua estrangeira. Então, alguns indicativos de ações que as instituições desenvolvem e que podem relacionar e escrever nesse relacional. Outras também deverão ser agregadas, mas a gente pontua algumas já no intuito de induzir algumas ações. A existência de programas de bolsas e financiamento estudantil, número de beneficiados, então essa contextualização já vai informar, no momento da avaliação, aos avaliadores como que a instituição desenvolve as políticas de internacionalização. E aqui a gente percebe algumas incoerências já no instrumento de avaliação. Ou seja, a instituição preenche na contextualização essas informações e depois lá no indicador coloca não se aplica. Então, subentendendo-se de que ela, como não é obrigatória, ela não quer ser avaliada. Então, tem que ter coerência também no preenchimento do formulário eletrônico de avaliação para que tenha um bom resultado nesse processo de avaliação. O eixo 2, então, o indicador aqui apresentado é o 2.9, internacionalização, e que a análise é justamente a coerência entre o PDI e as ações institucionais. Vejam que aplica-se quando previsto no PDI. Então, tem que estar inserido na proposta, no plano de desenvolvimento institucional da instituição. E o indicador, o que pressupõe ali, dentro da escala de 1 a 5, é a coerência suficiente com um padrão de qualidade a partir do 3. A internacionalização, então, como um processo de duas vias que eu falei antes, de estudantes e docentes, tem algumas atividades que são avaliadas naquele indicador para saber se tem coerência suficiente ou não. Quais sejam as atividades previstas ou implantadas? Vocês sabem que o termo previstas é quando a gente está falando de um processo de autorização. Então, é um projeto que ainda tem previsão de acontecimento. E implantadas são as avaliações de recredenciamento, onde já são desenvolvidas as ações e, portanto, se estão verdadeiramente implantadas como foram previstas no PDI. Então, ações de cooperação, intercâmbio, programas, ações de ensino, pesquisa, extensão, e outras depois que a professora Marília vai expandir, das propostas que temos discutido, de ações que as instituições podem vir a desenvolver no contexto da internacionalização. O avaliador ele vai analisar o planejamento, então, a coerência entre o PDI e as ações. Se essas ações da execução dos acordos, convênios, como que estão sendo desenvolvidas essas cooperações que foram estabelecidas. Ações de mobilidade acadêmica, bolsas, incentivos institucionais, produção científica. Então, alguns indicativos do que pode ser analisado pelo avaliador para indicar se existe o processo de internacionalização e se tem coerência com o que estava previsto no PDI. Para complementar esse processo, veja, a gente fala de sinais, e os sinais ele traz no seu conjunto, além do trabalho com a avaliação in loco, além de um dos elementos da avaliação in loco, é a questão do ENAD. Então, veja, ele se complementa. Ao tempo em que é analisado o projeto pedagógico das instituições, o PDI das instituições no contexto da internacionalização, também há uma análise que tem que ter coerência com a percepção dos estudantes no ENAD. Então, as questões que hoje estão sendo desenvolvidas pelos estudantes no contexto do ENAD, também se pergunta a ele várias questões sobre como que foi o desenvolvimento do curso, a qualidade do curso, as ações que foram desenvolvidas no curso. Então, também aqui nós temos, no âmbito da percepção dos estudantes, questões que em relação a desenvolvimento da internacionalização. Então, se ele participou de intercâmbios, se ele teve acesso a bolsas de financiamento, quais ações de internacionalização que ele teve a oportunidade de participar e se isso contribuiu para a sua formação. Então, essa apresentação aqui é parte de um estudo do perfil dos estudantes que participaram do ENAD 2013, que
é preciso fazer o recorte, é a área da saúde, ciências agrárias e serviço social. Então, essas áreas foram avaliadas em 2013 e o estudante teve, durante 30 dias, para responder o questionário, que é obrigatório. Também é condição para ele receber o diploma. Então, ele vai responder sobre como foi esse processo na sua instituição. Então, as 3 perguntas que eu destaco aqui para o processo de internacionalização da educação superior é: se durante o curso de graduação você participou de programas e ou atividades curriculares no exterior? Aqui ele vai responder: não participei, sim, participei do programa específico, participei, era um programa estadual, federal, era da própria instituição, era um intercâmbio não institucional. Então, vejam, se a instituição colocou no seu PDI que ela tem programa de intercâmbio, terá uma incoerência muito grande se nenhum dos seus estudantes responder que participou desse programa de intercâmbio. Então, nós estamos cruzando essas informações do estudante, do coordenador de curso e o NDE, que também respondem a um questionário aproximado a essas questões que o estudante responde. Aí vejam em 2013 qual é o cenário dessa questão. A resposta que mais teve pontuação foi a A: não participei de programas ou atividades curriculares no exterior, 97%. Vejam que é a área da saúde, ciência agrária e serviço social. Então, nós estamos aqui convencidos de que há que se incentivar realmente os processos de internacionalização. Não adianta escrever no seu PDI e, efetivamente, isso não acontecer na formação dos estudantes. A segunda questão é se ele teve oportunidade de aprendizado de um idioma estrangeiro na instituição. Então, as questões de resposta, a grande maioria ficou centralizada novamente no não. Não teve oportunidade na instituição de aprender uma língua estrangeira. Na letra E, 74,91%. Quando a gente vai para a terceira questão, é a pergunta: foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios ou estágios fora do país? Nessa questão tem uma metodologia diferente. O aluno pontua sobre a sua percepção de 1 a 6, qual é o nível de satisfação com relação a isso, se ele concorda ou discorda. Propositalmente, nós usamos uma escala de 1 a 6 para que o aluno tenha tendência para o sim ou para o não. Quer dizer, não tem um meio, sim ou não aproximado. Então, vejam que a grande maioria concorda que foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem estágios e intercâmbios fora do país. A importância disso. Então, vejam, 31% fala que é importante ter essa oportunidade. Então, vejam, também não é, de ponto de vista de política, o estudante concorda sobre essa importância na sua formação, né, e a instituição deve fazê-lo, não só por uma obrigatoriedade, mas também para caracterizar as oportunidades de ampliação da qualidade da formação do estudante. Os cursos que foram, então, avaliados são esses aqui, que 2013, foram avaliados bacharelado, agronomia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social e zootecnia. E na área de tecnólogo, agronegócio, gestão hospitalar, gestão ambiental e radiologia. 2014, a gente já tem a resposta ao questionário, mas como o perfil ainda não foi divulgado no segundo semestre, eu resolvi não trazer ainda o 2014. Mas a instituição deve acompanhar também, por meio dos relatórios do ENAD, como que essas informações são analisadas pelos seus estudantes. Bom, aqui nós temos os números da internacionalização a partir das 232 avaliações. Então, vejam que ali a gente tem um total de avaliações institucionais e o resultado é com relação às ações que existem de internacionalização. Então, 60% tem ações de internacionalização. Quando a gente olha por ato regulatório, credenciamento e recredenciamento, num total, nesses atos, 61% é de recredenciamento e 39% é de credenciamento. Então, não se aplica, vejam que ainda há um grande número de instituições
que colocam não se aplica. Então, portanto, não desenvolve ações de internacionalização. 62% desenvolve, e desses 62%, 38% eram avaliações de recredenciamento. Quando a gente observa essa análise por organização acadêmica, deixa eu botar o anterior, por organização acadêmica, há uma grande discussão de que estariam preparadas para a promoção da internacionalização as universidades e não tanto as faculdades, porque a grande maioria são pequenas. Então, a gente fez esse slide demonstrando essa organização acadêmica para mostrar que realmente a gente tem, nesse contexto dos 62% que promovem, que foram avaliados, 59% não se aplica, ou colocaram realmente que não promovem ações de internacionalização. Nos centros universitários, muito poucos, e nas universidades, que foram 20 aqui, o total de avaliadas, tem ações de internacionalização. Por região, também a gente percebe que todas as regiões, independente da região, a gente encontrou ali ações que estão em desenvolvimento, processo de internacionalização, então depende muito da identidade, da missão da instituição. Agora, nessa análise, nos deixou bastante preocupada a forma como esse processo de internacionalização está sendo implementado. Então, algumas considerações dessa análise nos mostram que a internacionalização ela é realmente um processo em construção. Quer dizer, nós temos muito ainda a fazer, a debater e a melhorar nos PDIs das instituições e na promoção de atividades de internacionalização. Deve respeitar a identidade e a missão da instituição. Então, é uma análise que a própria instituição deve fazer com a sua comunidade acadêmica, em que medida essas ações devem ser desenvolvidas e como elas devem ser desenvolvidas. Então, respeitando o papel, os princípios, os fundamentos da história da instituição. Por quê? Porque nessas análises a gente percebeu que parece que há uma concentração de ideias padronizadas. O que eu quero dizer com ideias padronizadas no PDI e no formulário eletrônico? Textos iguais. De 62% das instituições que disseram que fazem internacionalização, 40% deles, os textos são iguais. Então, me parece, o que parece dessa análise, é que há um texto padrão colocado em todos os projetos e, da mesma forma, são completados nos formulários eletrônicos. E, do ponto de vista que eu mostro aqui para vocês, dos cruzamentos que serão feitos da percepção do estudante e da percepção do avaliador, isso logo será revelado que não é possível fazer dessa forma. Porque, se é a identidade da instituição, cada instituição tem um jeito de fazer o processo de internacionalização. Cada instituição tem um estágio de desenvolvimento acadêmico para a promoção dessa instituição. Cada instituição tem um determinado número de acordo de cooperação. Não é possível que, numa escala de 20, 30 instituições, seja o mesmo texto. Então, isso nos deixou bastante preocupado, porque é claro que o avaliador não tem acesso a todos esses textos. Nós tivemos, e nós percebemos no INEP, quando fizemos esse estudo. O avaliador vai olhar pontualmente aquele, pode ser que, numa primeira avaliação, tudo saia bem. Mas, quando a gente começar a comparar esses outros instrumentos de avaliação dos sinais, lembrando que temos que fazer a agregação dos 3 elementos, nós não podemos olhar um único, a gente vai enxergar esse processo que demonstra um copia e cola e não um desenvolvimento interno do plano de desenvolvimento institucional. Percebe-se também nessa análise uma incoerência do uso do NSA, que é verificado pelo avaliador. Então, a gente viu muita justificativa de avaliador que contrapõe ao NSA, que a instituição havia colocado. E isso demonstra que há uma pouca relação entre o projeto institucional e o processo de internacionalização. Quer dizer, o processo de internacionalização, a gente pode trazer uma característica e dizer internacionalização é intercâmbio, é acordo, e isso é colocado num texto. Mas, se o PDI não demonstrar as ações que são desenvolvidas, é a incoerência que é apresentada. Então, o registro ali, que dos 232 processos analisados, 61% teve NSA para indicador de internacionalização,
e destes, cerca de 40% caracterizam-se como texto padrão. Bom, o que a gente percebe é que a internacionalização, no contexto institucional, então, precisa ser desenvolvida, e também no âmbito do INEP, nós estamos promovendo ações de internacionalização, para mostrar que a instituição precisa desenvolver ações de internacionalização. Então, assim como as instituições estão buscando o processo de internacionalização, também o INEP busca o seu processo de internacionalização. Como que isso acontece? Um exemplo que eu trago aqui é o sistema Arcosul. O INEP hoje, ele participa do sistema de credenciamento regional de curso de graduação dos Estados-partes do Mercosul, que é um sistema que assegura critérios regionais de qualidade dos cursos, nos quais muitas instituições já participam no processo de acreditação da qualidade. Então, nesse sistema, que hoje o INEP tem a Secretaria da Rede de Agências Nacionais de Acreditação, ele visa, por meio dessa acreditação, promover o desenvolvimento educacional no âmbito regional, econômico, social, político e cultural dos países da região. Nós dissemos que esse sistema ele é um meio facilitador do processo de reconhecimento de títulos no âmbito do Mercosul. As avaliações que já foram realizadas por organização acadêmica, então, veja, nós já fizemos 11 avaliações de arquitetura, enfermagem, veterinária, engenharia, odontologia, medicina, agronomia. Quer dizer, um curso que estiver no sistema nacional bem avaliado no processo de internacionalização também tem mais possibilidades de participar de um processo como esse do sistema Arcosul de acreditação regional. Então, também promove a internacionalização do curso por meio de uma avaliação que já é realizada nacional, que o habilita, o especializa, aperfeiçoa o seu processo para inserção em outros sistemas de acreditação. As ações previstas, e já algumas realizadas em 2015, nós estamos agora, nesse momento, avaliando medicina e odontologia, né? Temos 14 visitas a serem feitas de quem já se habilitou no ano anterior, a Secretaria da RANA. Os instrumentos de critérios, que é o instrumento de avaliação, eles são consensuados com os países integrantes do Mercosul. Então, é um instrumento também que merece e requer, assim como o nacional, revisão e capacitação dos avaliadores para a utilização desse instrumento. O guia do observador, que também nós participamos em algumas avaliações internacionais com observadores. Agora, em setembro, o Rogério, que é um membro da nossa equipe, estará participando na Argentina de uma avaliação como observador do sistema de avaliação da Argentina. Organização das comissões consultivas e 3 novas áreas que ingressam a partir de 2016 nesse sistema, que é economia, farmácia e geologia. Os cursos que podem participar da acreditação dos editais são cursos que têm uma nota no Sistema Nacional de Avaliação, 4 ou 5, então, que são bem avaliados no Sistema Nacional. E já temos hoje o Banco Internacional de Pares Avaliadores, que é parte do nosso BASES, que assume as competências de avaliação internacional, e o banco, então, é formado por especialistas estrangeiros que participam do processo de avaliação do Sistema Arcosul. Algumas perspectivas, então, para o Sistema Arcosul, e aí é o que a gente hoje tem como desafio no INEP, avançar no processo de internacionalização, ampliar os cursos acreditados, então, essas 3 áreas, mas outras devem ingressar no sistema. Também o reconhecimento internacional do sistema, a convergência entre os processos nacionais e regionais de acreditação, o fortalecimento das entidades e instâncias nacionais de avaliação e acreditação, o aperfeiçoamento, que é constante também do sistema, fortalecimento do intercâmbio e mobilidade acadêmica. Instituições acreditadas, elas acabam, por fim, já fazendo seus acordos de cooperação, porque tem aproximação pelo Sistema Arcosul, a produção de conhecimento e educação comparada e apoio à criação de mecanismos e reconhecimento profissional de títulos acadêmicos, que hoje é uma situação que a gente vive, de vários estudantes que fazem a formação no exterior e buscam aqui no país o reconhecimento da sua formação, reconhecimento dos títulos. Então, é um pouco, né, do que a gente trouxe de internacionalização. Também o INEP participa hoje da RIACES, a Rede Ibero-Americana de Acreditação da Educação Superior, e com os países da Iberoamérica também discute os processos de melhoria
da avaliação em todos os países. Então, internacionalização é um desafio conjunto para as instituições, para o INEP enquanto uma instância de avaliação, e é uma coisa que faz parte da nossa vida. Nós não temos mais como fugir a esse desafio de promover essas ações. E queremos continuar contribuindo para que as ações se desenvolvam nesse aspecto e todos nós possamos oferecer uma melhor formação aos nossos estudantes. Muito obrigada. Queria agradecer à professora Cláudia Gribowski, que é diretora de avaliação da Educação Superior do INEP, pela brilhante participação dentro do tempo, né, bem sucinta, bem direta.